Perguntar não ofende. Será que Andrés Rueda vai cumprir o prometido de trazer paz ao torcedor do Santos com um time competitivo, com jogadores de um nível mais elevado, com uma equipe mais competitiva? Será que agora vai? Ou será que depois de tantos nomes que estão inundando o noticiário, a gente vai ter uma decepção em massa? Eu quero acreditar desta vez que não, né? Quero acreditar que desta vez o torcedor do Santos vai receber um bom sinal, né? Um sinal de esperança em relação à sequência do Campeonato Brasileiro, depois de tudo de ruim que aconteceu este ano e nas duas temporadas anteriores. Se dois ou três desses nomes que estão falando chegarem, além do Dodô que já está aí, o Santos muda um pouco o seu patamar, quem sabe até para brigar por coisa melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Mas isso passa necessariamente por concretizar tudo que vazou nas últimas horas, né? Todo noticiário que vazou nas últimas horas, todo noticiário divulgado pelos mais diversos sites, Globo Esporte, Super Esportes, UOL, enfim, Diário do Peixe, todo mundo trazendo informação. E para trazer jogador importante, você tem que ter dinheiro. E o Rueda, pelo jeito, tirou o escorpião do bolso. Ou tinha alguma coisa guardada, ou é dinheiro que ele vai receber de alguma coisa que a gente não sabe, ou é só a venda do Ângelo, ou é a venda do Marcos Leonardo, enfim. A gente ainda não sabe qual será a origem do dinheiro. Mas o Santos fala em comprar jogadores, jogadores jovens e que estão na Europa. O Zalazar, por exemplo, a gente no vídeo, em vídeos anteriores aqui, no vídeo que eu tratei sobre este tema, falei sobre a possibilidade do Santos comprar o jogador. E nesta terça-feira, né, a coisa começou meio que incipiente e tal, durante a manhã, e depois, durante a tarde, houve lá uma divulgação de que Jean Lucas, de novo, né? Tem até um meme rodando aí, uma conversa de WhatsApp, o presidente do Mônaco com o Rueda. Aqui é o Rueda, presidente do Santos. Quanto custa o Jean Lucas? Pô, mas você de novo aqui, né? Tentando outra vez e tal. Não sei se vocês receberam esse print, mas é por aí, né? Então, quem sabe o Jean Lucas venha para o Santos, né? E o pior é que, assim, as pessoas elas falam, pô, mas será que o Jean Lucas não vai ser o novo Soteldo, né? Repatriado, problemático, no sentido de ter jogado pouco nas últimas temporadas lá na França, não deu certo por lá e tal. Mas vamos combinar, vocês preferem o quê? O Jean Lucas e até o Bruno Henrique, que foi outro nome que entrou na pauta, né? Ou pelo menos está no noticiário. Vocês preferem Bruno Henrique e Jean Lucas ou Camacho e Balieiro? Eu acho que é melhorzinho, né? Se vier esses caras aí. Enfim, falaremos sobre estes reforços com os quais o torcedor sonha a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.bif, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você quiser, estiver ali pela Vila Madalena e tal, pode retirar com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que vai entregar na sua casa. Se esses esforços chegarem, aí sim que você vai ter que fazer um churrascão, tá certo? E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E se quiser também pode compartilhar o nosso vídeo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. Bom,
Sobre Pereira e Zalazar, estamos no aguardo, né? O negócio do Ângelo com o Chelsea tá certo já. Tem até um médico que foi contratado pelo Chelsea para finalizar os exames dele e por aqui e tal. Questão de tempo só para confirmar a venda e o Santos ter a garantia do dinheiro entrando nos cofres do clube. O negócio do Marcos Leonardo deu mais friada nas últimas horas, mas depois da partida que ele fez domingo, não sei nem se não apareceu algum outro interessado. Enfim, o Santos já conta com esta grana e acho que tem que contar com esta grana para contratações mesmo, porque não dá para ficar nessas, olha, a gente tem uma parcela para pagar de não sei o que e tal. Não está tudo negociado, presidente, não está tudo esticada, a dívida não está toda esticada, não está toda equacionada, só tem que pagar direitinho o boletão lá, né? Para não dar problema. Enfim, porque o prejuízo para o clube, e todo mundo já meio que concorda, é quase uma unanimidade, apesar daquela frase célebre, né, que toda unanimidade é burra, mas nesse caso ela não é. Porque o prejuízo do Santos cair é enorme se o Santos for para a segunda divisão. Queda de arrecadação nos direitos de transmissão do próprio Campeonato Brasileiro. Série B paga menos do que a Série A, né? Não participação em qualquer competição continental. A Copa do Brasil já está, né, daquele jeito, comprometida. Fora que o interesse, né, de você trazer jogadores de um nível melhor também cai, né? Então, é tudo de ruim. Eu escuto às vezes essa bobagem, precisava cair para resetar o clube, começar de novo. Isso é uma bobagem, não tem que cair nada. Tem que cair coisa nenhuma. Mas porque o Palmeiras caiu e depois voltou melhor. Para com isso. Ainda mais que o Santos é um clube que tem dificuldade em arrecadar. O Santos é um clube que arrecada muito menos que os outros. Então ele tem que se segurar com unhas e dentes na primeira divisão para poder fazer aquele planejamento, né, quem sabe ter uma parceria, quem sabe finalizar a história do estádio, melhorar a sua infraestrutura no CT e tal, e por aí vai. Então, não pode cair de jeito nenhum. Mas com esse time que está aí, a chance, apesar de ter diminuído matematicamente depois da vitória sobre o Goiás, ela ainda é muito grande, essa possibilidade. Então não dá para você ir para o Campeonato Brasileiro restante com o Lucas Lima e os reservas dele hoje são o Luan Dias e o outro é o Miguelito, que é o menino, né? Você não pode ir com o Marcos Leonardo de centroavante, os reservas dele é o Mezenga e o David Washington, que é menino. E que também, pessoal da Europa, já contei essa história aqui para vocês faz tempo, né? Tem scout brasileiro de time da Inglaterra que trabalha no Brasil que já fala do David Washington desde que ele tinha 14 anos, tá? Eu já contei essa história para vocês aqui no canal. Enfim, e tem outros jogadores do Santos aí que eventualmente vira e mexe, pinta uma proposta pelo Lucas Braga, já falaram que o Joaquim também pode ir, se bobear até pelo João Paulo. Então o Santos tem que ficar esperto, ele vai vender alguns jogadores, hoje está vendendo o Ângelo, mas talvez venda algum outro, e precisa pegar esse dinheiro e montar um time, mas não é montar um time assim, olha, vamos pegar o cara lá do Equador, o outro do Peru e não sei o que. Não, tem que vir um time qualificado, cara rodado para chegar, dar a camisa dele para ele e fim de papo. Então, depois dos nomes que surgiram e que a gente já trouxe nesta segunda-feira, fizemos aqui uma reflexão, não uma análise, né? Assim, scout, sem dados. Quem der uma pesquisadinha vai encontrar tudo aí e tal, numa boa. Aqui é só uma reflexão, pensamento. Esse é um canal de opinião e de debate, de reflexão, tá certo? Então vamos refletir sobre as notícias que surgiram nesta terça-feira. Jean Lucas, já falei, Globoesporte.com deu logo no início da tarde a possibilidade do Santos contratar Jean Lucas, tá certo? E depois, mais tarde, veio a história de que o Mônaco liberou e o Jean Lucas está próximo do acerto com o Santos. O UOL também dá essa notícia, um pouquinho mais tarde, dizendo que o Santos encaminhou a compra do Jean Lucas. O Santos vai comprar o jogador, né?
tinha que acertar só com o atleta e tal. Eu espero que o atleta também não embace, porque afinal de contas eu acho que ele quer jogar bola, né? Ele não quer ficar só lá, né, vivendo de brisa na França, apesar de que Mônaco é aquele negócio, né? Lugar top de linha. Mas enfim, ele quer jogar bola, né? Então o UOL confirma a informação do Globoesporte.com e o Diário do Peixe. E aqui reside, a gente sabe porque o Giovanni Martinelli sempre falou, ele já trabalhou, né, com essa questão de a gerência de clubes e tal, e ele traz uma informação aqui que a situação do Jean Lucas, a possibilidade dele vir para o Santos, teria inclusive um apoio, uma ajuda daquele executivo de futebol, o Thiago Escuro, né? Que foi para o Mônaco agora. E o Martinelli conhece esse cidadão. E ele tem até foto aqui, ó, reunião da Libra, Thiago Escuro e Andrés Ueda, né? Então, a informação que o Diário do Peixe traz aqui é que, como o Thiago Escuro ele tem essa boa relação com o Andrés Ueda, isso aí facilitou a negociação, né? Ele é o executivo do Mônaco agora, então numa dessas foi o caminho encontrado para que o jogador, para que a vinda do jogador fosse facilitada. O Jean Lucas, apesar de toda a dúvida que possa surgir, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, ele é titular absoluto do meio de campo do Santos. Aliás, os dois gringos que falaram aí nessas últimas horas, tanto o Pereira quanto o Zalazar, se vem o Jean Lucas, você tem um meio de campo totalmente novo. Aliás, você tem um excesso de jogadores para 3 vagas, ou 4. Aí você vai ter que escolher, ou o Lucas Lima vai continuar jogando nesse time aí, ou o Dodi, ou o Rodrigo Fernandes, ou até o Bruno Henrique, que foi outro nome, né, que apareceu, né, nesta terça-feira. O Santos entrou na disputa GE, tá, para tentar contratar o volante Bruno Henrique, livre no mercado, depois de deixar o Al Ittihad da Arábia Saudita em junho. O que poderia facilitar o negócio. O Bruno Henrique negociava com o Internacional, que estava confiante pela contratação, mas a tentativa do Santos freou o negócio. O Peixe fez uma proposta considerada boa para por quem cuida da carreira do atleta, e as condições estão sendo avaliadas. Precisa ver se no caso do Bruno Henrique ele não era um plano B para o Jean Lucas, mas eu acho que diante da necessidade pode trazer os dois. Pode trazer o Bruno Henrique, pode trazer o Jean Lucas, o Zalazar, né, e o Roberto Pereira. Pode trazer todos aí que a gente joga água no feijão ali com o Dodi, com o Fernandes, com o Lucas Lima, né, com o Sandri, e aí Camacho, Balieiro e outros vão poder, né, ficar um pouco mais sossegados no elenco e tal, né? Eles vão acabar tendo menos possibilidade de jogar. Então, estes nomes surgiram com força, né, nestas últimas horas, e eu acho que se realmente forem confirmados, se desses 4, 2 vierem, porra, já melhora muito. Se vierem os 4 então, cara, é um negócio surreal, né? E tem outra aqui, ó, o Bruno Lima, soltou uma aqui também hoje, escreveu para o Trivela, é isso? Santos sonda o meia Matheus Pereira, destaque da Premier League em 2021, jogador de 27 anos que pertence ao clube da Arábia Saudita. O negócio é visto como complexo. Sondou, é difícil, mas tá mais um nome que apareceu nestas últimas horas. Como o Santos traria Matheus Pereira? Diz aqui a matéria do Trivela. O Santos tenta seduzir o jogador mostrando que ele voltaria ao Brasil para ser titular de um grande clube. Ave Maria, nós vamos ter meia jogando na zaga, né? Tem a concorrência do Cruzeiro aqui, enfim. Tem os dados do SofaScore aqui do Matheus Pereira, 27 anos pelo Al-Ahly e pelo Al-Hilal. 55 jogos, 43 como titular, 5 gols, 19 assistências.
156 minutos para participar de gol, 126 passes decisivos, 32 grandes chances criadas, 48 dribles certos, 111 faltas sofridas, nota lá do SofaScore 7.22. Enfim, foi mais um nome que apareceu aqui, né? Que foi trazido pelo Bruno Lima. Então vejam, são todos nomes extremamente interessantes, que elevam o patamar técnico do time. E nós não estamos falando de Angulo, de William Maranhão, de Auro, de Johan Júlio, de Ricardo Goulart. Apesar de que o Goulart, quando veio, a gente tinha uma expectativa positiva, né? Mas não deu certo. Agora, estamos falando aí de um monte de homem para o meio de campo, um monte de gente para o meio de campo. Tá. E o Turra falou que precisava de mais de 3. Então a gente falou aqui de 5 caras para o meio de campo. A contar esse Matheus que eu acabei de citar agora, né? O Matheus Pereira. Zalazar 2. O outro Pereira. 3. O Pereira com Y. O Jean Lucas e o Bruno Henrique. 5 caras para o meio de campo. Precisa do quarto zagueiro e precisa do atacante de ponta. Tem isso, né? E se o Marcos Leonardo for embora, o Santos precisa de um centroavante. Então o Santos está contratando quase que um time inteiro, se é que vai acontecer, né? Porque eu tenho sempre que pontuar isso, porque nós demos votos de confiança à diretoria do Santos. Muita gente deu mais de um voto de confiança à diretoria do Santos e ao presidente Andrés Rueda, e foi uma decepção atrás da outra, ao ponto de Rueda estar ali para ser o pior presidente da história do Santos, em razão do futebol, em razão da campanha pífia e patética que o Santos fez nos últimos anos dentro das 4 linhas. Então, eu tomo cuidado aqui para não me empolgar e não empolgar os senhores, as senhoras, as crianças, os jovens que me assistem aqui, porque, em tese, olha, uma maravilha. Se essa rapaziada toda chegar, nós estamos feito, né? Mas o histórico da diretoria do Santos é muito ruim, né? De negociações mal feitas. Então eu pediria muita calma nessa hora a todos, né? Repito, se desses nomes todos, e o Jean Lucas é uma feeling, tá? Questão de feeling. Por tudo isso que eu falei para vocês aqui, Globo Esporte, Diário do Peixe, GE, que são fontes importantes, com jornalistas que são meus amigos, que eu conheço, né? Se eles estão trazendo esta informação, eles têm as fontes dentro do clube, eu acho que o Jean Lucas virá. Dessa vez vem, né? Então você já vai ter o Dodô na esquerda, o Jean Lucas no meio. Ainda vai faltar alguma coisa? Vai faltar alguma coisa, mas você tem uma outra característica já, né? Você já tem uma outra experiência, rodagem. Então são caras que podem agregar, que podem ajudar. Precisam chegar logo. O Santos precisa ter esses caras o quanto antes, porque o time precisa somar ponto dentro do Campeonato Brasileiro. E quem sabe já ficar um time, uma espinha dorsal, para o ano que vem também, né? O próximo presidente, próximo treinador, se é que o Turra vai continuar e tal. Enfim, tudo isso. Então, eu torço, rezo, acendo uma vela aqui, faço uma corrente de oração para que esses nomes se transformem em realidade. O Jean Lucas e esses 2 gringos principalmente, o Bruno Henrique, uma boa, o Matheus Pereira, ok também, mas esses 2, o Zalazar e o Pereira argentino, eu acho que esses caras, se vierem, vai ser um negócio espetacular. Então, eu sou assim, tem gente que é mais amarga, mais ranzinza, eu sou um cara que eu fico esperançoso e feliz muito facilmente, né? E eu não acho isso ruim, não, porque tem muita gente pessimista, otimista, pessimista, que tem uma visão ruim das coisas. Eu procuro sempre ter uma visão positiva e otimista de tudo, né? Então, vou aguardar, né? Escaldado, com medo da decepção, mas vou aguardar com uma expectativa positiva, que aconteça, né? Aí a gente talvez tenha um segundo semestre completo, mais tranquilo, em paz, e
com jogadores, isso é importante dizer, que podem ajudar os nossos meninos a crescerem. E eu já não estou nem falando desses que a torcida desceu o cacete nos últimos tempos, né, porque eles estão indo embora, mas outros que vão surgir logo logo, né, que vão ficar, por exemplo, daqui a pouco o Bernardo vai subir. O Bernardo é um baita do meia. Então você imagina ele aprendendo do lado desse Pereira, por exemplo, né? É outra história, né? É outra história. Enfim, vamos aguardar. Tá bom? Espero que nas próximas horas tenhamos boas notícias. Ou nesta quarta, ou quem sabe até na quinta, porque são negociações complexas, transações internacionais, né? O Santos precisa confirmar o pagamento a confirmação destas propostas que foram feitas de empréstimo ou de compra, jogadores que estão livres aí também, então vamos aguardar, tá bom? Renovando a esperança que Rueda finalmente cumpra o que prometeu de ter um time minimamente decente para a sequência da temporada. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.